alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para marcar a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios e relembrar conceitos sobre os tipos de pilha, as denominações da parte de uma pilha, o ânodo e o cátodo e a diferença de potencial, que é o cálculo que a gente faz da energia da pilha. Vamos lá então? Tipos de pilha. A gente tem a pilha comum, que é chamada também de pilha seca. Ela é uma pilha de 1,5 volts, ok? Mais barata e de tempo de vida útil menor. A diferença dela para uma pilha alcalina é que nas pilhas alcalinas a gente tem um eletrólito alcalino e aqui a gente tem o eletrólito ácido. Essa também é 1,5 a voltagem, mas ela tem uma durabilidade maior. Temos também pilhas de mercúrio e zinco, que são aquelas usadas em relógios e equipamentos que precisam de uma voltagem menor, delas é 1,3. E essa pilha de lítio e iodo é utilizada em marca-passos, que é aquele equipamento que a pessoa tem no coração para manter as batidas certinhas e a voltagem dela é 2,8 volts. E qual que é então a definição de pilha? São dispositivos capazes de produzir corrente elétrica, energia elétrica, a partir de uma reação espontânea de oxidação e redução de componentes metálicos que estão presentes dentro da estrutura. Lembra lá do vídeo do Parque da Ciência, onde o pessoal construiu a pilha de Daniel? Vamos ver um pouquinho sobre ela hoje. Então, o anodo é o polo da pilha que sofre o processo de oxidação, ou seja, é aquele que perde os elétrons. O cátodo é o polo da pilha que sofre o processo de redução, ou seja, vai receber os elétrons e geralmente apresenta uma mistura pastosa com íons capazes de sofrer redução nas pilhas que a gente viu ali no desenho anterior. E a solução eletrolítica, que é a ponte salina, é um material condutor, como uma barra de grafita, ou um meio pelo qual os elétrons cedidos pelo ânodo chegam até o cátodo, e o condutor é o material, o fiozinho, aonde vai encaminhar do anodo ao cátodo a corrente dos elétrons. E esse é o desenho igual da pilha de Daniel do experimento do Parque da Ciência. A gente vê a ponte salina, o fio condutor, o caminho dos elétrons que sai do anodo para o cátodo, certo? E ali a gente então pode ter o nosso equipamento elétrico ligado e funcionando. O potencial da pilha, a gente faz então a identificação das equações de semi-reação e redução, que é o primeiro passo, e aí a gente sabe qual foi a redução, os elétrons estão sempre do lado esquerdo dos reagentes e quando for oxidação, os elétrons vão estar do lado direito, lá do lado dos produtos. Fazendo isso, a nossa fórmula vai ser variação de energia, ou pode ser DDP, que é a diferença de potencial, ou força eletromotriz. Todos esses nomes vão dar o cálculo ali, então, do potencial da pilha. E a gente vai usar sempre a energia maior menos a energia menor. Certo? Agora vamos praticar um pouquinho. Então, a primeira atividade, observe a figura para responder as questões. Aqui temos uma pilha montada semelhante lá à pilha do Daniel. E aí ele quer saber o seguinte: com base nessas informações, afirma-se que, número 1, nessa célula eletrolítica, a energia produzida pela reação de oxirredução espontânea é transformada em eletricidade. 2. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. 3. A reação de redução do cobre 2+, consome elétrons e para compensar essa diminuição de carga, os íons do potássio migram para o cátodo através da ponte salina. E 4, a força eletromotriz gerada por essa célula eletrolítica a 25 graus Celsius equivale a 1,1 volts. Quero saber das frases ali, quais são as corretas, agora é com vocês.
Vamos para a correção da nossa atividade? Olha só, então a 1, 2 e 3 são verdadeiras. A célula, então, é uma retransformação espontânea na pilha, os elétrons caminham pelo fio do eletrodo de zinco para o de cobre e a reação, então, do CO2 consome elétrons para compensar a diminuição da carga do potássio positivo ali. E o que está de errado, então, é que a força eletromotriz, né, dessa nossa pilha vai ser mais 1,1 volt. Sempre que a reação é espontânea, a energia então da pilha, a variação da energia da pilha, sempre vai ser um valor positivo, certo? E aí a resposta fica letra A. Vamos para mais uma atividade? Então, na revista de número 160, traz um comentário sobre um ônibus montado no Brasil que tem como combustível o gás hidrogênio. Resumidamente, explica-se que no ônibus existem células eletroquímicas formadas por um conjunto de placas, eletrodos, e uma membrana polimérica chamada membrana de troca de prótons. Em um tipo de eletrodo, o hidrogênio é quebrado e os elétrons são liberados, gerando uma corrente elétrica em direção a outro tipo de elétron, onde o gás oxigênio forma íons óxidos. Os produtos que se originam e os dois diferentes eletrodos reagentes para formar a água. Ele quer saber, considerando-se as informações do texto, escreva a equação química da semi-reação de oxidação que ocorre nessa célula eletrolítica, nessa pilha ou bateria que move o ônibus. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, considerando as informações do texto, escreva a equação química da semi-reação de oxidação que ocorre nessa célula eletrolítica. Então, o texto fala para a gente que o hidrogênio se divide e aí, para representar essa fala numa equação química, a gente faz o seguinte. H2, que é o gás hidrogênio, se divide em 2H+, mais 2 elétrons e essa é a equação da oxidação que ocorre lá. Vamos para a atividade 3? Foi montada uma pilha em que o polo positivo era constituído por um bastão de paládio, mergulhado numa solução de cloreto de paládio, e o polo negativo por um bastão de níquel, mergulhado numa solução de sulfato de níquel. As semi-reações que representam os eletrodos são: letra A. Escreva a equação que representa a reação química que ocorre quando a pilha está funcionando, no sentido espontâneo. E letra B. O que acontece com as concentrações de P2+, e Ni+, durante o funcionamento da pilha? Explique. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só, escreva a equação que representa a reação química que ocorre quando a pilha está funcionando no sentido espontâneo. Então, vocês já sabem que as equações químicas podem ser trabalhadas como se fossem equações matemáticas. E aí a gente usa as duas semi-reações somadas ali para fazer a reação global. Então, a gente vai fazer o quê? Só retirar os elétrons que estão a mais ali e essa, então, fica como a reação química da pilha total. E a letra B ele fala o que acontece com as concentrações durante o funcionamento da pilha e explique. Então a gente tem um desenho para mostrar o que acontece, a gente vai ter o polo que vai ser depositado, vai aumentar a massa e o outro que vai ser corroído com a massa diminui. Então a gente pode dizer o seguinte, a concentração de PD2+, diminui, ele é consumido enquanto a pilha está sendo descarregada, formando o paládio metálico e que o Ni2+ aumenta. Ele é produzido enquanto a pilha se descarrega a partir do níquel metálico. Certinho? Vamos para a atividade 4. Numa pilha eletroquímica sempre ocorre, temos as opções, agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, numa pilha eletroquímica sempre ocorre redução no anodo? Não, a redução vai ser no cátodo. A movimentação de elétrons no interior da solução eletrolítica? Não, a movimentação de elétrons vai ser através do fio condutor. A passagem de elétrons no circuito externo do cátodo para o anodo? Não, é no sentido contrário. E reação de neutralização ocorre quando a gente tem o encontro de uma base com um ácido e não no funcionamento de uma pilha. Nas pilhas eletroquímicas há sempre uma reação de oxirredução acontecendo, então resposta letra E. Vamos para a atividade 5? Quando a pilha mostrada a seguir está em funcionamento, a barra de chumbo vai se desgastando e a de prata vai ficando mais espessa. No início do experimento, as duas barras apresentavam as mesmas dimensões. Para essa pilha, determine, letra A, as equações de semi-reação de oxidação e redução. Letra B, a equação química da reação global. E letra C, o sentido do movimento dos elétrons na parte externa do circuito e no sentido dos íons na parte da parede porosa. Agora é com vocês. Vamos para a correção do exercício? Olha só, as equações de semi-reação e da oxidação e da redução vai ser o seguinte, a semi-reação do anodo, então, vai ser 1Pb, formando 1Pb2+, mais 2 elétrons, e a reação do cátodo vai ser 2Ag2+, mais 2 elétrons, formando 2Ag.
E aí, para fazer a equação química da reação global, responder a letra B, a gente vai somar as duas semi-reações e, para isso, a gente elimina os elétrons que estão nos sentidos opostos e essa aqui vai ser a nossa reação global. E na letra C ele pede o seguinte: o sentido de movimento dos elétrons na parte externa do circuito e o sentido dos íons dentro da parede porosa que separa as duas células. Os elétrons movimentam-se do anodo, elétron de chumbo, para o cátodo, elétron de prata. Os cátions dirigem-se do anodo para o cátodo e os ânions dirigem-se do cátodo para o anodo, fazendo o sentido contrário. Vamos para a atividade 6? Considere a pilha representada abaixo, assinale a afirmativa falsa. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, então a alternativa falsa é a letra A. A reação de redução que ocorre na pilha é do Cu2+, mais 2 elétrons, formando o Cu sólido. Acontece que isso aqui é uma reação de oxidação que acontece no anodo, que aparece em primeiro aqui quando a gente segue a notação oficial para fazer a pilha. O restante está certo, o eletrodo de cobre é o anodo, a semi-reação que ocorre no cátodo é essa aqui, que aparece na segunda parte. A reação total da pilha, então, é a formação, né, da junção das duas ali para fazer a equação. E os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina, certo? Vamos para a última atividade da aula de hoje. Considere as seguintes afirmações a respeito da pilha de Daniel. No anodo ocorre a redução dos íons de solução. 2. A passagem dos elétrons no circuito externo ocorre sempre do cátodo em direção ao ânodo. E 3. O cátodo sofre uma redução de massa. Marque a alternativa que indica os itens que estão corretos e agora a chance de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, então verdadeiras, o anodo ocorre a redução dos íons da solução, correto. A segunda, a passagem dos elétrons no circuito externo, ocorre sempre do cátodo em direção ao ânodo. E o que está errada é a terceira, o cátodo sofre uma redução de massa. Não, ele vai sofrer a deposição, então vai ter aumento da massa ali. E a resposta correta, então, é a letra A, 1 e 2. Então, na aula de hoje, nós lembramos, então, os tipos de pilha, falamos um pouquinho sobre elas. A gente lembrou a denominação das partes que compõem a pilha, falamos sobre o ânodo e o cátodo, que são as partes principais, e fizemos os cálculos e relembramos como a gente faz para calcular a diferença de potencial. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigada e até breve!